Sejam todos bem-vindos a mais um SEDcast, quadro Saúde da Beleza. Eu sou a professora Karine Nunes, coordenadora da pós-graduação de Estética e Saúde da Faculdade SEDE, e hoje eu tenho a honra de ter aqui na minha frente uma convidada super especial, direto de São Paulo, para estar aqui conosco na SEDE, falando sobre estética e todo o universo de inovações, tecnologias, intercorrências, muitas novidades aqui, um papo bem gostoso e descontraído com a professora Renata Gonçalves. Seja bem-vinda, casa querida. Muito obrigada, Karine. É muito gratificante estar aqui, receber o teu convite e, claro, eu tinha que colocar aí no rol das minhas atividades aqui em Teresina. É sempre importante a gente estar informando, né, sobre a saúde estética. Fala um pouquinho sobre o seu currículo para a gente, professor. Está todo mundo aqui muito curioso para lhe conhecer. Bom, eu sou de São Paulo, né, capital, minha atuação clínica é em São Paulo. Eu estou na estética há mais ou menos uns 20 anos, mas na saúde estética mesmo, como farmacêutica, eu ingressei em 2015, depois de ter feito a minha especialização em saúde estética. Atualmente eu tenho minha clínica, né, na cidade de Santos, São Paulo. Também estou como coordenadora do Grupo Técnico de Farmácia Estética do Conselho Federal de Farmácia. A gente tem um grupo lá que avalia as resoluções, recebe as demandas da saúde estética na farmácia, e também diretora da Sociedade Brasileira Científica de Farmácia Estética, uma sociedade que a gente criou aí também com proteção e avaliação do que acontece na saúde estética. Ah, perfeito. Então, já estou sentindo que a gente tem aqui muita propriedade para conversar com você e você vai trazer muito conteúdo bem legal para a gente hoje. E eu queria começar conversando com você sobre algo que é bem interessante, porque a gente sabe que todas as inovações no mundo da estética, elas sempre começam e chegam primeiro na cidade de São Paulo. Não é isso? Então, recentemente, a gente estava conversando e você falou que recentemente participou do Congresso INCAS, e aí a gente queria que você trouxesse um pouquinho para a gente a visão que você teve do Congresso, o que foi que você viu de novidade, o que vem de maravilhoso aí para a gente que trabalha com a estética, e também para quem se usufrui dos benefícios da estética, o que foi que rolou lá de interessante, de inovador no nosso campo. Então, Karine, o Congresso ele é uma oportunidade da gente conhecer o que está acontecendo, né, no mundo. Então, é um congresso internacional, ele tem a versão internacional e tem a versão no Brasil, e sempre é feito em São Paulo. Hoje, o que a gente percebe a estética, a saúde estética no Brasil, ela está muito avançada. Ótimo, isso é maravilhoso. O que a gente faz, a gente está no caminho certo. É uma estética multidisciplinar, isso também é algo que a gente tem que avaliar. E a gente percebe que as tecnologias que existem, as técnicas que existem, vão continuar, tá? Cada vez mais visando a segurança do paciente, mas, de qualquer maneira, hoje a gente percebe que as tecnologias lasers estão em alta, né? As pessoas estão muito adeptas a isso, já não tem mais aquele tabu de que o medo do laser, por exemplo, de um CO2, a gente vê como ele consegue tratar a pele muito bem. O Lavien também, que veio para ficar e acaba só atualizando as suas tecnologias. A gente fala-se muito da medicina regenerativa, da estética regenerativa, isso também é uma tendência. Vamos falar um pouquinho, professora, sobre estética regenerativa, para quem está assistindo a gente entender, porque a gente fala muito de preenchedores. Sim. Existiu uma época, acredito eu, na estética, em que a harmonização facial foi o ápice, né, de toda uma evolução dentro da estética. Porém, a gente está começando a perceber que está começando a acontecer uma mudança, tanto para os profissionais, como para a escolha também dos pacientes. E aí é onde eu percebo que a estética regenerativa vem ganhando força. Eu costumo até falar muito assim, gente, eu estou percebendo que hoje em dia a harmonização facial com preenchimento é só a cerejinha do bolo. Então, qual é, professora, a proposta, a finalidade, qual é a vantagem, o benefício da estética regenerativa e qual a principal diferença para a harmonização facial? Quando a gente fala de uma estética regenerativa, a gente está falando de uma prevenção, né, para os danos do envelhecimento, que todo mundo vai ter, e da naturalidade.
Então, hoje a gente vê uma estética realmente com menos preenchedor. A gente teve aquela fase que todo mundo colocava preenchedor. Hoje a gente tem menos volume e para que isso aconteça, a gente tem que tratar essa pele. Então, hoje a gente fala de tratamento de pele, prevenção das rugas, das marcas de expressão, dessa flacidez que tanto incomoda. Então, quando você atua com ativos altamente tecnológicos, altamente trabalhados para quê? Para que eu tenha um estímulo de colágeno de dentro para fora. Então, hoje, quando você fala de ativos que já estão no mercado aí uns 2, 3 anos, mas que continuam, que é o PDRN, exossomas, né? Que fazem o quê? Esse trabalho extracelular, atuam na inflamação da pele, atuam no estímulo de colágeno. Para quê? Para que eu use menos preenchedor. Perfeito. Então, assim, a estética regenerativa, ela é um tratamento do organismo. Exatamente. É um resgate, né, da saúde do organismo para que você tenha ali como benefício um aspecto mais saudável, mais jovem, a devolução ali da produção de colágeno, que é o que dá sustento à nossa pele. E aí você falou em um assunto bem interessante que a gente acompanha, né? Eu também já utilizo esse tratamento na minha clínica, acredito que você também, que é o PDRN, o exossomas. E eu queria que você falasse um pouquinho o que foi que você viu no congresso, o que você tem de experiência com a utilização desses princípios ativos. São ativos que são nanoestruturados, então eles têm a pele aceita eles muito bem, né? A gente não tem caso de recusa desses, de intercorrência. Então, são ativos que, de fato, foram preparados para que a sua pele aceite. Então, essa produção natural aí do colágeno, ela vai acontecer. Eu vou ter uma pele muito mais receptiva até para outros tratamentos. A gente utiliza esses ativos através de uma técnica que por um tempo até ficou esquecido, né, Karine, que é o microagulhamento, o drug delivery, até uma evolução para o skin buster, mas são técnicas muito utilizadas, mas hoje você tem esses 2 principais ativos, a gente tem muitos no mercado, mas esses 2 principais ativos que são utilizados através do drug delivery. Você coloca esses produtos, né, na sua pele, sem serem injetáveis, propriamente ditos, mas eles trazem aí essa reestruturação de pele. Eles fazem com que a tua pele permaneça firme com esse tônus de pele. Exatamente. É o que a gente hoje vê muito, né? As mulheres de 50 hoje em dia são as de 30 do passado. E é interessante a gente falar sobre isso porque é saúde também. Exato. É saúde mental, é autoestima, é autocuidado. E é sempre bom a gente incentivar aos nossos pacientes eles adquirirem na idade que eles estão a sua melhor versão. Hoje a gente tem condições, através da estética regenerativa, não é isso? E conquistar de forma segura e de forma natural resultados excelentes. Mas, professora, você falou de uma coisa bem interessante. No meio da sua fala, com relação à segurança da utilização desses princípios ativos, da combinação também com outros tratamentos, você trouxe a fala da intercorrência. E hoje em dia é um assunto que sempre está em pauta. A gente realizar procedimentos estéticos e verificar as intercorrências que acontecem, que sempre estão ali expostas em redes sociais. E a minha pergunta que é, você que já é uma profissional experiente, já com 20 anos na área da beleza, está sempre antenada e coordena também toda uma equipe também de pessoas que estão sempre trabalhando com estética. Hoje, se você fosse aconselhar os novos profissionais da área da saúde que estão entrando para a área da estética em relação a intercorrências, quais seriam as suas principais orientações? Porque a gente sabe que intercorrência ela acontece para qualquer profissional. Não é uma ação exclusiva para um determinado profissional ou uma determinada classe. Intercorrência acontece, basta você estar ali realizando o risco, já existe. Então, a nossa fala aqui é muito mais de orientação, de esclarecimento com relação a esse assunto que é preocupante e é muito importante. Exato, ele existe, né? A gente não pode negar, mas veja, por que hoje está tão em alta? Porque ele aparece nas redes sociais.
e nós temos uma procura muito grande por procedimentos estéticos. Então, o número de intercorrências, se você avaliar, ele é pequeno em relação ao número de procedimentos feitos no mundo. Infelizmente, quando eles aparecem, sim, são casos mais graves e que toma toda essa proporção. Mas quando eu vejo essas ocorrências, eu penso principalmente que o profissional ele deve ter a prevenção, primeiro jurídica, Karine. É essencial que esse profissional tenha todo o arcabouço ali dos termos de esclarecimento para o paciente, né? Esteja com as suas autorizações sanitárias em dia, tenha o seu consultório, o seu espaço feito, além da beleza, mas tenha uma segurança jurídica e sanitária. Isso é meio caminho andado para que ele consiga reverter essa intercorrência ou que nem tenha. Se especializar sempre, eu acho que não basta só você achar interessante aquela técnica, você ter de fato habilidade técnica para aquilo, estudar muito, exatamente. E é natural, nem todo mundo faz todas as técnicas, então a gente sempre tem que se especializar em alguma coisa, né? Ter aquela técnica que a gente faz melhor e mais no nosso consultório. Entender que a segurança do paciente é em primeiro lugar. Nem sempre aquele procedimento serve para o paciente. Isso a gente tem que esclarecer. A gente tem que, às vezes, dizer não para o paciente. E o paciente também tem a sua responsabilidade de ter um pós-procedimento adequado, respeitar as orientações do profissional, né? A saúde estética, ela é dos profissionais da saúde. Cada vez mais a gente tem profissionais aí se destacando, né? Eu te admiro muito pelo teu trabalho aqui em Teresina. A gente tem vários profissionais aí, destaque no mercado. Então, hoje, a gente tem que realmente prever essa segurança do paciente, desde o primeiro socorro ao paciente que a gente tem que fazer, né? E isso é possível. Então, essa questão da intercorrência, ela pode acontecer para qualquer profissional, a gente tem que levar isso em consideração, e acontecendo, saber agir. Eu acho que quando você tem profissionais de referência na sua cidade, no seu estado, é por isso, a gente tem que também ser essa rede de apoio para essas pessoas, né? E ajudá-los se for necessário. Mas nessa hora, realmente, a união ela é até mais importante do que a própria exatamente. paciente. Sempre pensando também no bem do paciente. Mais do que saber a quem foi o profissional, é saber a resolutividade daquilo, se o paciente está bem, e na maioria das vezes está, mas quando chega, né, nas redes sociais é aquela explosão. Mas hoje, de fato, assim, eu vejo que os profissionais estão procurando muito pela segurança. Muito pela segurança. Exatamente. Isso é importantíssimo. É o primeiro passo, né? Até porque hoje, até esse acesso, ele vem mais facilitado. Hoje o profissional, ele consegue entender que, até para ele trabalhar com segurança, para ele fidelizar, para ele ingressar no mercado e permanecer nesse mercado, ele precisa estar ali sempre se reciclando, sempre estudando. Então, eu fiz faculdade, fiz após e não. Eternamente ali a gente está e a gente está ali se qualificando. E a estética ela é muito gostosa porque ela sempre nos motiva a isso, né, professora? Ela sempre está ali nos instigando a estudar, a buscar novos conhecimentos, porque estética não para. Não para. Não para. E eu queria segurar essa fala nossa aqui exatamente agora para mandar um recado para quem está assistindo a gente, para quem é da área de saúde, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta, técnico na área também, de estética. E falar um pouquinho sobre a nossa pós. Você que faz parte do nosso quadro de professores, é isso? Então, profissional que está buscando essa qualificação, que está buscando ingressar no mercado ou permanecer no mercado de forma segura, com boas orientações. Então, nós temos aqui a pós-graduação de saúde e estética, não é isso, professora? É um projeto muito lindo. Obrigada. Fale um pouquinho da sua disciplina também, da importância da sua disciplina, que é a disciplina de anatomia, é a que abre a pós-graduação, e é importantíssimo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também. Quando a Karine me contou do projeto e me convidou para participar, realmente eu aceitei pela primeira questão, é uma especialização presencial. Isso é muito importante, porque de fato você tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Isso é primordial na saúde estética. Isso parte já da especialização. Então,
foi realmente algo que eu aceitei de pronto. Vou ter o prazer aí de estar inaugurando a pós, fazer a primeira aula com a disciplina de anatomofisiologia, porque a gente tem que entender que a gente está tratando de pele, né, e de todo um corpo humano. Então, quando a gente fala de estética facial e corporal, a gente tem que entender como isso se entrelaça, né, os diversos sistemas do organismo, desde o vascular, entender perfeitamente como funciona a pele e as disfunções estéticas. São muitas. A gente não trata só da pele aqui externamente e também a gente não está falando só dos procedimentos injetáveis, que é a cerejinha do bolo, né, Karine? Mas a gente tem que entender do básico. Tem muitas disfunções ali, desde uma acne, um melasma. Então, todo esse entendimento a gente tem que saber e a primeira aula te apresenta isso, né? É uma disciplina que apresenta essas disfunções para o aluno, para que no decorrer do curso, aí sim, ele tenha as especificidades e outras disciplinas. E que possa trabalhar de forma segura, né? Exatamente. Então, ótimo, querida. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada por ter vindo à nossa terrinha, ter aceitado É um prazer. E estar aqui conosco também aí nesse projeto maravilhoso que no futuro vai formar aí profissionais de excelência. Exatamente. Estou ansiosa aí para conhecer os alunos. Ótimo. E você que não fez sua inscrição, faça sua inscrição pelo site da Faculdade 7. Aguardamos vocês.